Olá, queridos e queridas. Eu senti que devia fazer esse vídeo para complementar aqui no desafio nesse primeiro dia, tá? Assim, são várias coisas que eu quero falar para vocês, mas como são 7 dias, eu tenho que ser bem cuidadosa em como eu vou colocar a ordem certa para vocês. E ao longo da semana a gente vai poder entender com mais profundidade, tá? Então, por isso tem que ficar até o final. Tem muita coisa, assim, bem pessoal, coisa minha, que eu vou mostrar só para quem ficar até o final, viu? Então, assim, vocês viram que a gente falou sobre pensamentos e palavras, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Elas são aquelas ideias, aquelas visões que acabam sendo distorcidas, né? Sobre as coisas no geral. Coisas que a gente ouve, coisas que a gente acaba repetindo. Então, elas têm uma visão equivocada sobre as coisas. É como se a gente estivesse colocando uma lente, assim, bem sujinha, né? E fica tudo embaçado. E o que acontece? Essas crenças limitantes que a gente carrega como verdade, elas vão limitar, né, o nosso verdadeiro potencial. E aí eles vai nos dar o quê? Medo, ansiedade, né? Procrastinação. Não vai nos incentivar a agir, né? A continuar. Já que o esforço não vale a pena, né? Porque muitas dessas frases estão carregadas disso, de que é muito sacrificoso, é muito difícil, né? E aí eu já deixo uma dica para vocês, ó. Quando vocês falarem difícil, lembra de trocar por desafiador. É muito melhor. O cérebro entende muito melhor e age melhor quando é um desafio. Se colocar difícil, já causa aquele peso e daí é mais motivo para procrastinar. Então, olha como as palavras são poderosas, extremamente poderosas, e tem diversas escrituras que falam, relacionam sobre nossos pensamentos e sobre o que sai da nossa boca, que pode tanto edificar como realmente acabar com a gente, acabar com o nosso dia, né? Então, eu vou falar aqui algumas coisinhas para vocês sobre as principais origens das crenças limitantes, tá? Elas podem ser hereditárias, né? Aquela que a gente adquire na infância com a própria família, com os parentes, ou né, que ficou ouvindo, por exemplo, você é lerda, você é burra, você não tem jeito para isso não, né? E a gente alimenta aquilo e acredita de fato, né? Aquele rótulo fica. Sociais, é aquilo que a sociedade cria, né? E coloca como cultura mesmo. Elas cria aquilo e a gente tem aquele aprendizado e fica naquilo, né? Nos limitando muito. A lógica equivocada, né? Que, nossa, tá todo mundo mal, o mundo tá assim, né? Se eu não passei naquele vestibular, não vou passar mais nenhum, e já era, sabe? Então, assim, a gente, nossa, generaliza demais, tá? E também as desculpas, né? Por exemplo, não consigo fazer ginástica porque eu não tenho tempo. Essa do tempo é campeã, né? Nossa, o tempo isso, o tempo aquilo, não tem tempo, o tempo tá corrido, isso e aquilo. Comece a prestar atenção nos limites que vocês estão colocando, principalmente na questão do tempo, tá? E dos afazeres diários. Porque a gente atrela aquilo como algo muito pesado, né? E tá, outra coisa, medo. Muitas vezes a gente fala que não gosta de comemorar aniversário, mas muitas vezes o medo tá lá no fundinho, mostrando que a pessoa tem medo de que ninguém apareça. Então, às vezes ela não quer planejar nada com medo, ela não tem um medo que que acaba bloqueando ela e dizendo, não gosto disso, não gosto daquilo, né? Então, alguns exemplos, eu vou passar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Não tenho tempo, dinheiro. Lembra que eu falei dinheiro e energia? Tudo já foi criado, todas as coisas já foram criadas, ou seja, você tem esse direito do dinheiro, né? De possuir as coisas, de ter as coisas. Então, assim, o dinheiro está aí. Ele não está com você agora, nesse momento, né? Pode ser que aquela quantia que você deseja não está agora com você. Pode ser que o dinheiro venha e vai. E isso tem uma explicação. Mas eu não vou conseguir aprofundar tudo aqui com vocês, tá? Vamos por partes. Outra frase. Já é tarde para começar. Ih, tá muito tarde, não tem mais tempo. Não vou passar, não vou conseguir, não vou aguentar. Os outros são sempre melhores que eu. A vida do outro é melhor, nem se compara. O fulaninho teve isso, teve aquilo. Olha as armadilhas. Os outros têm privilégios e sortes que eu não tenho e que eu não tive. Está bom do jeito que tá, não preciso de mais. Olha o perigo dessa frase, gente. Parece ser boazinha? Parece? Não, eu só quero o suficiente, tá bom assim. Só que olha o que tem por trás. Quando a gente fala isso, a gente está se limitando. Nós temos um potencial enorme, infinito, gigante dentro de nós. Só que quando a gente fala assim, tá bom, tá, deixa assim, você está na zona de desconforto, zona de conforto. Que meu marido fala que é uma zona desconfortável, né? Só que tá ruimzinho, mas tá bom, eu tô aqui, tô paradinha, me deixa quieta. Só que com isso você não contribui, com isso você não expande a consciência, com isso você não serve. E servir é liberdade. Servir a vida é liberdade. E quanto mais você dá, mais você tem. Tá? Então, assim, outra frase, nasci pobre, vou morrer pobre. Nossa, essa dói. Eu não mereço. Essa dói muito. Às vezes a gente não verbaliza, mas a gente pensa e a gente sente que a gente não merece. E eu tenho uma surpresa sobre isso também. Eu sei que muitos daqui, dos formulários que eu peguei, tem algumas coisas relacionadas ao senso de não merecimento e a gente vai ter que trabalhar isso, né? Então eu vou deixar essa surpresinha lá pro final, por isso tem que ficar até o final. Pra finalizar, esses dias, o meu filho, há uns 2 dias atrás, o meu filho mais velho, Vitinho, falou assim, mamãe, eu não sei porquê, né? As pessoas preferem o mais difícil do que o mais fácil. E não é verdade? É verdade sim, nem tudo precisa ser difícil. Nem tudo precisa de um sacrifício extremo, né? Não precisa ser uma batalha pra tudo.
Então, assim, pode ser que essas coisas que eu tô falando não esteja fazendo sentido, muito sentido agora, mas vai fazer sentido daqui a um mês, seja daqui a um ano, ela vai começar a fazer sentido. É só você continuar nesse caminho de expansão de consciência, tá? Então, assim, cuidado, porque a mente mente, ela cria armadilhas. Ela pode ser a nossa maior aliada, mas ela também pode ser uma inimiga. Então, nós temos que realmente procurar esse conhecimento, tá? E que mais? Tá, então, assim, entendo que há espaço para todas as coisas, tem oportunidade para todo mundo, e todas as coisas contribuem para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, que são fiéis. Tá? Então, assim, o exercício de hoje, desse vídeo, para complementar os exercícios que eu passei em áudio. Só o que é visto pode ser curado. Ou seja, você vai ter que avaliar, você vai ter que decidir que vai avaliar, vai fazer uma análise sobre a sua vida, sobre o que é teu, o que é dos outros, coisas que fala dos outros que você internalizou. Então, você tem que fazer essa análise, saber onde é que o calo está apertando, em qual área da tua vida está apertando mais. E é muito mais fácil descobrir a causa. Mas enquanto você não fizer uma autoanálise, não, nada resolve, tá? E aí você vai ter que questionar o que está bloqueando de fato a sua vida. Por isso tem que continuar a fazer degrau por degrau, combinado? Daí você identifica essas frases que eu falei, vocês podem procurar outras, pensa aí em quais que vocês ouviam durante a infância, tá? Para a gente adotar crenças fortalecedoras, tá? Então vocês vão ter esse final de semana e o domingo para pensar, e daí na segunda a gente volta com o segundo dia do desafio, tá? Porque afinal, gente, nós somos filhos de quem? De quem nós somos filhos? Nós somos filhos de um Deus criador de todas as coisas, que nos promete tantas coisas. Isso é real. Se tem um objetivo que eu quero que vocês saiam daqui desse desafio, é que vocês são herdeiros reais. Guardem essa palavra, tá? E assim, como diz aquela frase, né? Filho de peixe, peixinho é. Então, o que isso significa? Um beijo pra vocês.